Graça e paz, meus queridos e amados. Queria compartilhar com você. Eu estou lendo um livro maravilhoso, que é o Redescobrindo Sua Bíblia. Que livro tremendo! E eu gostaria de compartilhar algo com você que eu aprendi hoje aqui nesse livro. Hoje, parece que ontem, eu estava lendo. E tremendo, quando ele faz o comentário do livro de Crônicas, né, que na verdade originalmente era apenas um livro, né? Crônicas, né? Depois foi dividido aí primeiro Crônicas e segundo Crônicas, mas é interessante que o autor ele coloca aqui Crônicas como um livro que realmente é a história contada do ponto de vista de Deus, diferente de primeiro e segunda Reis, né? Primeiro e segundo Samuel, né, que é como se fosse a história contada do ponto de vista humano, né, daquelas pessoas contadas, e Crônicas é mais a história contada do ponto de vista de Deus. E aí então, Crônicas é o registro da história do ponto de vista divino. Eu achei maravilhoso algumas coisas que ele coloca aqui. Por exemplo, Saul tem um grande espaço lá nos outros livros, né, lá em primeiro e segundo Samuel, primeiro e segunda Reis. E em primeira Crônicas ele tem um espaço bem pequenininho, né? Em Crônicas o espaço dado a Saul é muito pequeno. Então o autor coloca assim, olha, diante dos homens Saul pode ter sido grande, mas diante de Deus sua vida não foi relevante no que diz respeito à realização dos propósitos divinos. Então, aquilo que às vezes é grande aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, Deus não achou a história de Saul tão relevante assim com relação ao cumprimento do propósito divino, do propósito de Deus para sua vida. Interessante demais, eu achei isso aqui, né? Crônicas é um livro, são escritos, é a história do ponto de vista de Deus. Outra coisa que o autor coloca aqui que eu achei também super interessante, queria compartilhar com você e também até para mim depois relembrar dessas coisas aqui. É interessante quando ele registra o adultério de Davi com Betseba. Esse pecado não é mencionado em Crônicas. Então o autor coloca assim, ó, sob o ponto de vista divino não há registro do pecado de Davi, pois quando Deus perdoa, ele esquece. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Eu estou empolgado demais, né? Assim, com esses ensinamentos, né? Porque na verdade Deus perdoa e esquece, né? Então quando Deus vai contar a história, ele não está lembrando do pecado de Davi. Que coisa maravilhosa. Outro relato ainda que é colocado aqui, nos livros de Reis, por exemplo, destaca os pecados de idolatria de Salomão, né? Mas isso não é citado em Crônicas, de acordo com o mesmo princípio acima, né? Isso nos leva a crer que esse Salomão foi restaurado no final de sua vida, né? Coisa maravilhosa. E tem vários outros exemplos aqui, por exemplo, em Crônicas, pela primeira vez é citado o nome Satanás nas Escrituras. Pela primeira vez, eu achei isso muito interessante também, né? Pela primeira vez é citado o nome Satanás, que é colocado como real instigador por detrás do pecado de Davi em relação ao censo de Israel. Portanto, houve um motivo espiritual que os livros de Reis não registram, pois os olhos humanos não podiam enxergar coisas espirituais assim. Olha só que interessante. Não podia enxergar, mas são revelados nos livros de Crônicas, pois todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de Deus, né? Então, cada coisa tremenda, né? E no livro de Crônicas também Jacó é sempre chamado pelo seu novo nome espiritual, Israel. Então, meu irmão, eu queria concluir aqui com você. Tem tantas outras coisas maravilhosas aqui. Recomendo demais este livro, olha, Redescobrindo a Sua Bíblia, né, de André Coelho. Recomendo demais, mas demais mesmo esse livro. Não estou fazendo propaganda, mas estou compartilhando com você algo que tem sido enriquecedor para mim, né? Eu estou lendo, né, eu fiz o propósito de ler pelo menos 30 páginas por dia e assim eu vou ler esse livro de 500 páginas em menos de parece que 16 dias, me parece. Tá bom? Então recomendo demais, mas eu queria deixar para você aqui, meu irmão, olha, do ponto de vista de Deus, né? Nem sempre
e na maioria das vezes Deus não vai ver você como os homens te veem. Então a sua história, do ponto de vista de Deus, talvez é uma história totalmente diferente do que a história contada às vezes do ponto de vista dos homens, até da sua família, das pessoas que estão próximas a você. Então, meu irmão, as pessoas conhecem a minha história, a sua história, mas Deus conhece, na verdade, do ponto de vista de Deus, com certeza, se Deus for contar a minha história, contar a sua história, com certeza vai ser muito diferente da história que os homens contariam ao nosso respeito. Por melhor que às vezes os homens falem sobre nós, Deus ainda tem uma visão maior e melhor ainda sobre mim, sobre você. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Saiba que Deus conhece a sua história, a verdadeira história da sua vida é Deus quem conhece. Deus te abençoe, um abraço.